Bom, psicologia e aconselhamento bíblico, esse é o assunto que eu quero conversar com você um pouco, principalmente porque as pessoas têm a tendência de anular a fé e a Bíblia por causa da psicologia, e o inverso também é verdadeiro. Muitos anulam a psicologia, o psique, anulam a humanidade das pessoas por causa da fé. Mas será que as duas coisas não deveriam andar juntas? Na minha opinião, como teólogo, como cristão, como pastor e como psicanalista, como psicoterapeuta, nós precisamos anexar as duas. Um fundamenta os meus valores e o outro me traz fantásticas ferramentas para eu conseguir ajudar as pessoas a uma cura, a uma restauração, ajudar as pessoas, na verdade, a buscarem o caminho exato e a forma exata delas transformarem, de repente, as suas histórias, transformar e poder tomar decisões corretas. Isso é fundamental. Eu quero falar com você sobre psicologia e aconselhamento bíblico. Quando nós falamos sobre aconselhamento pela psicologia tradicional, humanista, os conselheiros da psicologia tradicional realizam geralmente uma tentativa que é sincera em muitas vezes, em muitos casos é sincera, em ajudar as pessoas a encontrar a sua integralidade, sua cura, sua melhora, mas se utilizam apenas de ferramentas que são meramente humanas, de ideias humanas, de pontos de vistas e pressupostos que são humanos. Por isso é uma terapia chamada de humanista. É o ser humano, muitas vezes no centro, ou aliás, sempre no centro também. E existem muitas linhas psicológicas, terapêuticas para se tratar e conseguir, entre aspas, essa cura ou essa melhora das pessoas pela psicologia, aquilo que nós chamamos de humanismo. Vamos lá. Existem mais de 200 tipos diferentes de abordagens e de sistemas de diagnósticos e tratamentos psicológicos. Quer dizer, mais de 200. Existem muitas formas, muitas técnicas, muitas maneiras de se fazer isso. Psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, muitos tipos de terapeutas se utilizam e desenvolveram muitas teorias que não tem nada a ver com a Bíblia, não tem nada a ver com a fé cristã também. Bom, esses que desenvolveram não eram cristãos, mas na maioria dos casos tinham bases morais acerca da condição humana. Essas bases morais foram firmadas a partir do princípio ou dos princípios bíblicos. Então, se você pegar historicamente todos esses especialistas, essas teorias, as suas bases morais são firmadas naquilo que a Bíblia já fala há milhares de anos já. É interessante a gente analisar isso. Não dá para você anular o princípio bíblico, o princípio da fé, quando se fala em terapia humanista, porque as suas bases morais, não existe uma terapia humanista respeitada, por exemplo, nenhum tipo de psicoterapia que orienta a pessoa a estuprar, vou usar uma palavra bem forte, estuprar essas bases morais. Não há, porque os princípios bíblicos visam o quê? A melhoria da vida do ser humano aqui, principalmente baseado nessa relação com Deus. A psicologia vai ensinar isso, as pessoas ficarem bem também. Nem que ela exclua Deus, mas vai trabalhar para que a pessoa fique bem, fique legal. Já o aconselhamento bíblico, ele trabalha com a suficiência das Escrituras, a suficiência do livro mais lido do mundo. O aconselhamento bíblico ele é fundamentado na premissa de que Deus, como Criador, tem soluções para os problemas do ser humano, ok? E que as suas soluções são as mais eficazes que aquelas propostas pelo próprio homem. Os textos bíblicos vêm falando sobre isso. Se você pegar Colossenses capítulo 2 e ler o capítulo 2, você vai entender a percepção de Deus sobre essa questão humana e as resoluções que o ser humano precisa. A solução final para que o ser humano desenvolva, viva a vida plena e abundante, encontra-se sempre na perspectiva de Deus. Porque Deus,
ele orienta o ser humano, ele aconselha o ser humano a viver plenamente a sua vida física, a sua vida moral, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida ministerial no serviço, a vida espiritual. Quer dizer, Deus se preocupa ou se ocupa, na verdade, com a integralidade do ser humano. Em contrapartida, a psicologia, entre aspas, humanista, em muitos casos, não estou falando que todos fazem isso, mas se nós pegarmos isso como ciência, vai buscar essas respostas na humanidade. E eu, particularmente como psicoterapeuta, eu vou encontrar algumas barreiras para encontrar essa integralidade. Vai chegar um ponto que, como psicoterapeuta, eu vou ter que partir para a fé, ou vou falar para a pessoa: olha, desenvolva a sua fé de alguma forma. É importante. Geralmente os psicoterapeutas fazem isso. Os terapeutas fazem, orientam as pessoas a desenvolverem sim a sua fé, cada um da sua forma. O meu pressuposto para o desenvolvimento de fé é a cristã, é baseado em Cristo, é baseado, como nós estamos conversando aqui, no livro mais lido do mundo, na história da humanidade. O conceito de psicologia, na ideia, o conceito de psicologia, a psicologia é a ciência que estuda os processos mentais, sentimentos, pensamentos e razão, e o comportamento humano. Então a ideia da psicologia parte desse pressuposto. A psicologia deriva da palavra grega. Nossa, agora um eco agora, né? A psicologia deriva da palavra grega psique, que significa alma. Logia, estudo. Então é o estudo, é o conhecimento, é a busca do conhecimento da alma, daquilo que está dentro do ser humano, da sua razão, dos seus sentimentos, mas isso em conexão com o seu comportamento. Aquilo que existe no nosso interior vai ser exteriorizado, e a psicologia trata disso. Se nós pegarmos a psicanálise, ela vai aprofundar mais ainda e buscar o que Sigmund Freud chamava, ele é o pai da psicanálise, chamava de inconsciente. Já eu vou explicar um pouco mais sobre essa questão com você, ok? Então a ideia da psicologia vem de estudar os processos psíquicos da alma, da mente do ser humano. E aí sim, essa mente, essa alma vai originar o quê? Os comportamentos. É imprescindível que a gente, como cristão, a gente não venha, se você é cristão, você não venha anular a psicologia, o psique. Não dá para fazer isso. Se eu anular isso, eu vou anular o ser humano, ok? O ser humano ele é feito disso. Se você acredita que a tricotomia é uma realidade, corpo, alma e espírito, não tem como você anular. Se você é dicotômico, quer dizer, você crê no espírito e no corpo, não tem como anular também, ok? Nós somos mais do que essa carcaça aqui. E é um assunto, psique humana, ele é um assunto que dá para ser estudado. E Deus nos dá sabedoria para isso também, e muitas pessoas tiveram fantásticos conhecimentos a respeito. A psicologia é a ciência que estuda isso. A matéria-prima é o homem, é o ser humano, e todas as suas expressões, as expressões visíveis e as expressões invisíveis. As expressões visíveis com o nosso comportamento, as nossas ações e reações. As expressões invisíveis através dos nossos sentimentos, que são gerados a partir das nossas emoções. No curso completo, especialistas em aconselhamento, lá nós conseguimos destrinchar todo esse assunto mais psicológico, psique. Conseguimos diferenciar ali com mais tempo sentimentos de emoções, para que você entenda o que é um sentimento, o que é uma emoção e como ambas devem ser tratadas. Se eu fosse diferenciar isso para você, e é uma pergunta que eu ouço muito, qual que é a diferença entre psiquiatria, psicologia e psicanálise? Todo mundo pensa que é a mesma coisa, ou grande parte das pessoas pensa que é a mesma coisa, e pensa também que é coisa de louco, né? Ah, um psiquiatra, não tô maluco? Se eu for um psiquiatra, não tenho fé. Não, você precisa de um psicólogo, precisa fazer um acompanhamento psicanalítico, psicológico e tal. Não tô maluco, não, eu vou orar, eu sou crente. Que besteira isso. Que besteira. Se você quebra o braço, quer dizer que então Deus é obrigado a consertar o seu braço? Ele não vai usar alguém para fazer isso? Um auxiliar de enfermagem, um enfermeiro, um médico, para tratar essa questão, um farmacêutico para
para verificar o remédio certinho para você te entregar na mão. Enfim, as ciências afirmam Deus, não é o contrário, não desafirmam, não questionam no sentido de que anula Deus. Quanto mais ciência, alguns cientistas, entre eles Louis Pasteur, criador, inventor da vacina, ele dizia que quanto mais ciência, mais Deus. Quanto mais Deus, mais ciência. A diferença básica de psiquiatria para psicologia e psicanálise. O psiquiatra, ele detecta os sintomas físicos, visíveis, e vai remediar isso, vai tratar os sintomas físicos. O psicólogo ou a ciência psicológica, ela vai identificar e tratar os sintomas e causas psíquicas, quer dizer, da mente. Mas essas que são o quê? Que são... Pô, esqueci a palavra, velho. Podia ter esquecido essa palavra. Não tem problema. Conscientes. O psicólogo, ele vai detectar, vai ajudar num processo investigativo, às vezes demora mais ou menos, a você compreender quais são as causas e sintomas que são visíveis, que são conscientes do dia a dia. Traumas, situações que foram passadas, mas conscientes. Você sabe, você conhece, está à sua disposição e à disposição dele para que ele consiga, junto com você, entender isso e encontrarem denominadores comuns a respeito. O psicanalista, por sua vez, ele vai identificar sintomas e identificar causas que são inconscientes. Sigmund Freud, pai da psicanálise, ele trabalhava com o consciente e o inconsciente. Eu particularmente trabalho com o inconsciente, o subconsciente e o consciente. Por quê? Entendo que inconsciente, essa é uma ciência também que traz essas três vertentes, eu vou por essa linha, porque o inconsciente é na verdade aquilo que acontece sem você programar, e são ações e reações involuntárias. Por exemplo, o inconsciente faz com que o seu coração bata, faz com que a sua pressão suba, etc. Você não pensa para respirar, por exemplo. Você respira, ok? Então o inconsciente, ele projeta isso no nosso organismo. O subconsciente é o nosso HD, onde guarda toda a informação que você recebe, falada, vista, etc. Ela guarda, não filtra nada, guarda. Em determinados momentos, você já teve aquela sensação, pô, parece que já tive aqui, aquela sensação, parece que eu já ouvi isso, aquela sensação de você cheirar alguma coisa e lembrar lá da sua infância, de quando você estava na casa do avô, da avó e fazendo aquilo e tal. Isso é subconsciente, é o HD que vai guardando tudo e de vez em quando ele é acessado. Isso é bom e é ruim. E o consciente? O consciente, na verdade, é aquilo que está à nossa disposição. É aquilo que a gente pensa antes de fazer, pensa fazendo, a gente tem acesso a isso o dia a dia. É necessário, aliás, é muito importante a gente dar vazão às ciências humanas, para que ela seja uma boa ferramenta, para que eu possa potencializar a minha fé e usar essa ferramenta da maneira certa, para aí sim a gente conseguir até aconselhar melhor. A minha qualidade nos aconselhamentos, elas subiram muito depois que eu comecei a cruzar mais a Bíblia com as ciências humanas. Quer dizer, eu potencializo isso, eu não excluo um ou outro. E tem pesos diferentes, porque um eu estou falando de valores, de princípios, de fundamentos, o outro eu estou falando de características específicas. É importante a gente conseguir usar os dois a favor. E independente da linha, a terapia visa sempre buscar a resolução ou a cura pelo homem mesmo. Se eu fosse citar alguns tipos de terapia aqui, por exemplo, psicanálise, psicologia analítica lá de Jung, né? Você vai pegar a analítica junguiana, behavioriana, humanismo, psicoterapia corporal, a Reiki, que muitos conhecem, terapia cognitivo-comportamental, color terapia, musicoterapia, tem tantos tipos de terapia. Algumas podem ser usadas como ferramentas, outras já não vão ser tão úteis como ferramentas para aqueles que fundamentam o seu aconselhamento na Bíblia. E quais são as áreas da psicologia?
clínica, esporte, trânsito, escolar, educacional, hospitalar, jurídica, organizacional, social. Tem muitos tipos de psicologia porque são pontos de diferente análise e percepção. Agora, para buscar um tratamento específico, você precisa definir o que realmente você quer. Você quer ser a sua maior ou melhor versão, como virou moda alguns falarem? Quem quer ser a sua melhor versão, quer buscar a resposta em si mesmo. O aconselhamento bíblico já não é aconselhável. Agora, se você quer transformar sua vida diante do poder e do propósito de Deus, eu te aconselho o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico não visa buscar as respostas em si próprio. Não. É claro que si próprio faz parte da resposta, mas a resposta maior não está em si próprio. É possível cuidar das emoções sem perder a fé. É possível cuidar das suas emoções sem perder a fé. Então, use o aconselhamento bíblico como uma ferramenta fantástica, mas não descarte a psicologia, não descarte as ciências humanas. Afinal, nós somos humanos e Deus nos fez nesta complexidade todas. Nós somos um quebra-cabeça que vamos sendo montado a cada dia. Utilize isso como ferramenta. Não descarte nada disso. Case cada vez mais. Quebre as barreiras. Quebre o seu paradigma religioso de encarar psicologia, psiquiatria como coisa de doido. Quebra, porque na verdade, vamos falar sério? Tomei a minha água aqui para dizer, olhando nos seus olhos, vamos falar sério? O evangelho é coisa de doido. Viver com Deus é coisa de doido. Não é psicologia que é coisa de doido. O evangelho é coisa de doido. E o próprio Deus, ele vem dizendo no livro mais lido do mundo, ele vem dizendo que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. E ao ser humano, diante do ser humano em geral, diante do mundo em geral, aqueles que são amigos de Deus, que vivem com Deus, são loucos, são considerados loucos para esse mundo. Mas que a nossa loucura venha ajudar, a nossa loucura venha curar e venha restaurar muitas pessoas. Um abraço e Deus abençoe. Só fazer um encerramento.